Salve, meus queridos amados amigos, irmãos do Facebook, do Instagram, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a vocês pelo apoio, pelo incentivo que vocês têm me dado com as suas mensagens. Obrigado, que Deus os abençoe. Estamos aqui mais um dia, mais uma semana iniciando. Que essa semana seja de bênção, de prosperidade em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Que Deus os abençoe. Estou feliz com o Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. Vamos começar mais um vídeo, meus irmãos. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela noite de repouso, pelo alimento. Obrigado pela família que Senhor Deus, por essa família abençoada nas redes sociais, Pai. Que a bênção, a graça, a paz do Senhor venha nos encher o teu amor da tua unção. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Eu sou um falso pecador. Confiado na tua misericórdia, estou na tua presença, pedindo o teu perdão, Pai. Não merecimento que eu não mereço, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 3 e 4. Fala também no livro de 2 Reis, capítulo 13. Seja feita a vontade do Senhor, não nossa. O Senhor quer falar e não que nós queremos ouvir. Seja para edificação, para consolo, para exortação. Seja feita a vontade do Senhor. Amém e amém. Irmão, o profeta Isaías, capítulo 14, fala assim: e acontecerá que no dia em que Deus vier dar-te descanso do teu trabalho, do teu tremor e da tua servidão com que te fazem servir, então proferirá este dito contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou a opressora, a cidade dourada caiu. Esse mundo que nos aflige, essa Babilônia, aqui fala do rei da Babilônia, quando o povo de Israel estava cativo, por escravidade, por rebeldia, por afastar do Senhor. E nós comparamos a Babilônia, esse mundo de hoje. A Babilônia era um povo idólatra, mentiroso, adorava ídolos, tinha todo tipo de coisa que desagrada o Senhor. Prostituição. E o que é esse mundo hoje, que nós costumamos chamar de Babilônia? O que tem diferente do rei da Babilônia? Daquele reino que Deus destruiu, depois de afligir o povo de Israel. Não tem diferença, não. Nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, no final de tudo, né? O anjo fala para caiu a grande Babilônia, o mundo da prostituição. Esse mundo vai ser destruído, ele vai ser queimado por fogo. Esse mundo de destruição, esse mundo de prostituição, esse mundo de mentira, de aflição, onde você é oprimido, você não tem descanso, trabalha dia e noite praticamente, tremor, a gente tem medo, tem aflição, uma servidão que nós muitas vezes nos dão, que nós não temos força nem como terminar, mas tudo isso vai cair. Esse mundo vai ser destruído por fogo, promessa de Deus. E essas aflições, o temor, o trabalho, o enfado que você tem aqui não vai ter mais. Porque essa Babilônia, ela vai cair. Essa cidade dourada, com prédios bonitos em muitos estados, né? Casas lindas, fazendas, apartamentos
grande, gigante, vai cair. Essa Babilônia vai cair. Promessa de Deus na minha vida e na tua. Mas aquele que crê e perseverar na presença do Senhor será salvo. Não cairá junto à Babilônia. Essa é a mensagem do livro do profeta Isaías, capítulo 3. Capítulo 3, 14, versículo 3 e 4. Vamos agora para o livro 2 Samuel. Estamos no capítulo 3, estamos no reinado de Davi. Nós vemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou, como eu erro, você erra. O erro de Davi não é para nós condenarmos a Davi, não é para nós criticarmos Davi, é para a gente não cair no mesmo erro. Por isso Deus escrito. E mostrar para nós que todo pecado que nós cometemos, todo erro, tudo que nós fizemos de errado, de bom, ele tem nossas consequências. Tem as suas consequências. Davi cometeu um adultério, um homicídio, quando ele matou o esposo de Batseba, Leão. Mas teve consequências. A criança, Deus não permitiu que ela veio ao mundo. A criança morreu. O filho do adultério morreu. Davi chorou por aquela criança, mas Deus não ouviu, a oração não ouviu. Porque Deus recolheu que ela não tinha pecado. O pecado foi de Davi. Então, Davi chora, se arrepende, pede perdão a Deus. Deus manda o profeta falar com Davi. Deus perdoa o teu pecado, não morrerá. Mas a espada jamais afastará da tua casa. São as consequências do nosso erro. O que eu desejei de mal para a pessoa, ela tem consequência para mim. O que eu fiz de mal tem consequência para mim. Uma das consequências do erro de Davi está aqui no capítulo 13, versículo 1 até o 12. Aminon ama Tamar e comete adultério, incesto. Irmão com irmão é incesto. Então, Deus não permitiu. Abominação aos olhos. Então, é o que Deus falou através do profeta Natan a Davi. A espada jamais afastará da tua casa. Aminon cometeu um crime. Tamar, a mulher, a filha de Absalão, irmãos, filho de Davi. E ele comete o incesto. Deus prepara, o diabo prepara seus ninhos. E preparou um homem parente de Davi, parente dos filhos de Davi, para cometer um ardil, para o pecado ser consumado. Esse estava servindo ao diabo. Diz assim: e aconteceu depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã famosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos seus olhos, aos olhos de Aminon, dificultoso fazer coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonabadá, filho de Simei, irmão de Davi, primo. Jonadab, primo de Absalão, primo de Aminon. E era Jonadab muito sagaz. O que ele disse: por que tu de manhã em manhã tanto enobrece, sendo filho do rei? Não me fará saber a mim? Então lhe disse Aminon: ama Tamar, minha irmã de Absalão, meu irmão. Aí o diabo prepara o laço, prepara o ardil. O homem não está preparado. A carne do homem, o desejo da carne,
fala mais alto que o espírito. Então, nada dá uma saída, ou seja, uma estratégia para o pecado entrar. Fala com teu pai para mandar Tamar vir te visitar, fazer um bolo para você. Davi consente. Ele vai visitar o filho e consente que a filha vai fazer um bolo. Aí ela, sendo mais fraca, ele força ela, comete um incesto. Então, o diabo, a gente tem que estar sempre atento, teu parente, teu amigo, às vezes até teu irmão. Cuidado com os conselhos que dá. Nem tudo você está passando. Comenta com as pessoas. Pessoas que às vezes estão prontas para preparar um laço para te derrubar. Pessoas que às vezes você pensa que é uma pessoa usada por Deus, mas é usada pelo inimigo das nossas almas. Então, esse é o ardil de Satanás para tirar a vida do filho de Davi. Mas Deus conhece o ontem, o hoje, eternamente, conhece o profundo e escondido. Deus já falou, avisou a Davi que tudo isso ia acontecer. Davi estava preparado? Não, a gente sabe. Deus avisou, mas ele não sabia como ia acontecer. E talvez Davi naquela pessoa, vão morrer na guerra, ou vai ser um acidente. Mas não irmão matando irmão. E assim é que Deus profetizou a respeito de Davi, porque ele deu lugar ao diabo e sua família estava amaldiçoada por causa daquele pecado. Então, irmão, temos que andar reto diante de Deus, temos que vigiar os desejos nossos, o que nossos olhos veem, o que nós queremos, o que nós desejamos. Porque muitas vezes estamos lá, ciladas lá na frente, nós vamos nos machucar, e machucar quem está ao nosso lado. Versículo 13 a seguir. Absalão mata Amnon. Agora, Tamar está chorando, se lamentando, e faz aquilo que as filhas tinham que as mulheres faziam. Estou chorando, lamentando. Ela encontra Absalão, seu irmão, e fala, Amnon teve contigo? Teve. Não, não chora, ele é teu irmão. Vai para casa. Agora, o coração de Absalão era matar Amnon. E além de matar Amnon, ele continua. Agora ele foge, depois que mata Amnon. Agora o projeto dele é tomar o reino de Davi. Mas essa parte do reino de Deus não permitiu. Ele reinou por um tempo, mas morreu. Ele tocou no homem que Deus escolheu para reinar, para conduzir o povo daí, que Deus já tinha perdoado o pecado. As consequências veio. Absalão faz uma festa, chama o rei Davi para ir para essa festa da tosquia das ovelhas, mas Davi não quer ir para não ficar pesado. Para Absalão e para quanto não, você que não vá. O projeto desse convite era matar Amnon. Davi permitiu. Absalão vai e convida Amnon, que não vigia, não sabe da raiva, mas pensa que já passou. E vai à festa. Absalão dá ordem a seus homens que quando Amnon tivesse bêbado, matasse. Está se cumprindo o que Deus falou através do profeta Natan, na vida de Davi. Essa leitura, irmão, ela ficou para nós nos mostrando que nosso pecado ele tem uma consequência antes de você servir a Deus, quando você servir o mundo.
seja você católico, espírita, seja cristão evangélico, seja qual for. Todo pecado é consequência. No livro do profeta Jeremias, Isaías, Deus fala que não lembra mais do seu pecado, ele jogou na esquecimento. Mas ele falou que seus pecados, você não teria consequência. O passado não tem consequência. Tudo tem consequência. Então essa leitura ficou para nós, para nos mostrar que nós fomos perdoados. Nós alcançaremos o céu através do perdão de Deus. Mas nós vamos passar a luta, deixando um pouco dos nossos pesos, dos nossos erros, aqui nessa terra que vai ser destruída. E por que a terra vai ser destruída por fogo? Para queimar esse pecado que nós cometemos. É muito difícil, é muita leitura, é muita meditação para você chegar a esse entendimento, né? É devagar. Tem que ler, ler, ler. Cada dia a história, a palavra de Deus se renova. Versículo 36. E aconteceu que quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram também o rei. E todos os seus servos choraram com muito grande choro, lamentando a morte de Aminon, o assassinato de um dos filhos de Davi. A notícia que Davi teve, que mataram todos os filhos de Davi. Absalão tinha matado. Mas o homem que preparou a cilada, Jonadab, não fala isso para o rei. Só morreu Aminon, porque assim estava no coração de Absalão. Mas Davi o irou. Davi queria, vamos dizer, que Davi era castigar Absalão, mas ele fugiu. Onde ele se escondeu? Onde Davi se escondeu, fugindo de Saul. Era o rei que era amigo de Davi e que acolheu o filho dele. Versículo 37 e 39. Absalão foge para Talmai, depois de 3 anos volta para Jerusalém. Essa volta era pesada, ela continua as consequências do erro de Davi. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Azul, e Davi trouxe Dó seu filho, todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Jesus. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado a seca de Amnon, que era morto. Agora, Davi esqueceu a dor pela morte de Amnon, passou. Às vezes, a gente chora por um ente querido, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, um amigo, por causa de uma morte, mas ela passa. Deus cura aquela cicatriz, Deus supra aquela falha. Assim foi com Davi. Agora ele fica sem saudade de Absalão para pedir 2 filhos. Um morreu e o outro fugiu. Pedir 2 filhos. Aí ele fica aquela saudade, aquela dor. Davi talvez ali naquela saudade e pensando, não morreu, não vejo mais. Esse não volta mais. Mas Absalão está em terra distante. Aquela preocupação do pai de família, da mãe de família, como é que está ele agora? Será que ele está bem? A preocupação que o pai tem com o filho. E ele fica ali naquela angústia, se entristece. E agora o pessoal do reino, o povo do reino, que conhece Davi, sabe que ele está angustiado, que ele está
com saudade do seu filho. Muitas vezes a gente não entende. Aqui na Bíblia, todo crime, como no caso de Absalão, ele matou, mas ele teve uma cidade de refúgio. Não foi no meio do povo de Israel. Foi outro rei, mas ele fugiu. Mas agora podia voltar. Já foi perdoado, não tinha mais vingança. Mas ele ali, guardado, protegido por aquele rei. Talvez durante dias e noites, maquinando como ia tomar o reinado de Davi, seu pai. Como ele destruir seu pai. Tudo o diabo faz. O diabo é assim. Ele faz a gente projetar contra as pessoas, contra os amigos. Essa é a mensagem do livro de 2 Samuel, capítulo 3. Terça e quarta, continuamos no livro de 2 Samuel. Só terça e quarta. Depois nós voltaremos mais na frente. Vamos orar. Soberano, glorioso, eterno Pai, agradeço por mais um dia, por mais um vídeo. Agradeço por cada pessoa, Pai, que tem estado comigo, que tem enviado as suas mensagens, que tem me abençoado com palavras. Agradeço pela saúde que o Senhor nos deu, por mais um dia que estamos de pé para refletir sobre nossa vida. Agradeço pelos ensinamentos que o Senhor nos dá cada dia. Pai, estenda as tuas mãos sobre cada lar, cada pessoa, Pai. Cada pessoa faz parte da parentela de cada um. Abençoa o trabalho dele, saúde. Aonde eles puserem a mão, seja abençoado. Onde eles colocar o pé, seja abençoado. Para a glória do nome do Santo Senhor. Amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Jesus Cristo. Um abraço, irmão Glória. Um abraço bem apertado, com todo carinho. Jesus te ama, eu também te amo. Assim, terminamos mais um vídeo. Um abraço.